Fala pessoal, professor Josi, literatura brasileira. Estou aqui para te ajudar a compreender melhor a obra Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Então, fica comigo até o final para você ter uma outra perspectiva e até mesmo auxiliar na sua discussão, né, e execução das provas em relação a essa obra. Primeiro ponto, Carlos Drummond de Andrade, autor tão revisitado nas provas, nos exames, né, nos vestibulares por todo o Brasil, escreveu essa obra Claro Enigma em 1951, fase que nós já chamamos a fase mais madura do autor. Observem aqui essa caricatura, uau, que é uma réplica da própria caricatura feita pelo Drummond. Eu vejo um poeta melancólico, desiludido com a realidade, com o mundo, né? Introspectivo ao extremo. Tudo isso são características da própria obra, que, na verdade, pessoal, Claro Enigma, ela contém 42 poemas, divididos em 6 seções, todos eles manifestando as angústias humanas frente à falta de sentido do mundo. O mundo não faz sentido para o poeta nessa época. Por quê? Como assim, professor? 1951 é o ano de publicação, mas os poemas foram escritos antes, entre 1940 e 1950. Período onde sabemos que a Guerra Fria, a iminência da bomba atômica, a polarização mundial, aí, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né? E a exigência de pertencer a um ou a outro causa justamente a perspectiva pessimista, a angústia neste ser, nesse indivíduo que fica aí dividido, né? E ainda soterrado nessas posturas ideológicas. Essas manifestações estão presentes em Drummond na obra Claro Enigma. Esta obra podemos considerar como fortes características que nós enumeramos aqui. Primeira coisa, é uma obra que destoa um pouco do Drummond da primeira fase, né? O sujeito gote, mais isolado. Destoa também do Drummond da segunda fase modernista, que é um Drummond mais politizado, mais social, mais ligado às causas sociais. Agora eu tenho um poeta filosófico, um poeta metafísico, um poeta que exibe toda a sua maturidade, portanto, é uma obra madura de Drummond, uma obra clássica e filosófica. Quando eu digo aqui no meio, culto à palavra, pronto, diz, esta obra ele retoma uma forma de escrita muito clássica. Encontramos nela vários sonetos, inclusive sonetos alexandrinos, sonetos decassílabos, né? Vale a pena rever o que é um soneto alexandrino, o que é um soneto decassílabo, né? Tudo tem a ver com o número de sílabas poéticas. Às vezes eu tenho ali 12 sílabas poéticas em um verso, sonetos alexandrinos ou dodecassílabos. E os sonetos decassílabos, 10 sílabas poéticas. Todos nesse ambiente clássico. Portanto, eu tenho aqui uma série de poemas que envolve esse período histórico. Um período que eu tenho um poeta extremamente nihilista, descrente com tudo aquilo que já viveu, descrente com alguma solução para os homens, ok? Bom, uma outra dica que eu quero deixar claro para vocês aqui é que neste poema encontramos uma forte intertextualidade. Afinal de contas, se é um Drummond maduro, um cara intelectualíssimo, a intertextualidade estará presente. Algumas delas eu falarei aqui. Nesse processo intertextual, nós temos uma ligação com Fernando Pessoa, sonetílio, o falso Fernando Pessoa, está presente na obra. Podemos ter também uma ligação intertextual com João Guimarães Rosa,
Inclusive, foram questões já abordadas em outros tempos. Um boi vê os homens, conversa de bois. Fique ligado então. Intertextualidade também pode aparecer com Luís de Camões, né? Na última parte lá, nas últimas sessões do Claro Enigma, nós encontramos a máquina do mundo, né? Que dá aí o conhecer o mundo, lá ligando a Vasco da Gama nos Lusíadas, e o próprio poeta agora, Drummond, negando conhecer esse mundo, rechaçando, né? Excluindo, afastando esse tipo de conhecimento por não suportá-lo mais. Então, fica a dica. Claro Enigma é uma obra intertextual, uma obra que foge um pouco das primeiras obras de Drummond, porque nós temos um aspecto de culto à palavra muito mais evidente aqui. Nós temos aqui, por exemplo, um poeta extremamente desiludido. E para exemplificar essa desilusão, mostro para vocês aqui um poema chamado Cantiga de Enganar, onde o poeta expressa com todo o seu aspecto de decepção. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado, ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena, e a face serena vale a face torturada. Há muito aprendi a rir. De quê? De mim ou de nada? O mundo valer não vale. Uau! Outras coisas que encontramos aqui, temos sonetos. Um soneto chamado Oficina Irritada. Outro soneto chamado O Legado, onde o poeta se preocupa com o que ele deixará neste mundo. E um dos poetas mais falados, mais condecorados de Drummond, foi A Máquina do Mundo, né? Que é um outro poeta aí, ele faz a intertextualidade, uma menção ao livro dos Lusíadas. O que eu deixo para vocês então é o seguinte: trata-se de uma leitura calma, de uma leitura serena, e atentem-se para um último fato. Talvez, no momento de uma avaliação, você tenha ali um poema de Drummond e um outro poema de Fernando Pessoa, ou um poema de Drummond e um outro trecho do poema de Guimarães Rosa, intertextualizando, porque, como eu disse, é uma característica da obra de Drummond. E um detalhe, às vezes a intertextualidade não é com outro autor, é com ele mesmo, em outras obras passadas. O que eu instruo a você, meu querido, é que tenha a sensatez de ler com muita calma, porque às vezes, na própria leitura, mesmo não lembrando daquele poema lido há um tempo, você consegue, pelo desenvolver dos versos, elencar qual alternativa escolher aí para conquistar aí uma pontuação para o seu sucesso, ok? Então fica comigo. Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, é uma obra madura, filosófica, metafísica, uma obra que demonstra o quanto este poeta foi coroado, ele que passou por todos os níveis do modernismo e agora, Claro Enigma, é uma espécie de fechamento, uma espécie de coroação de tudo aquilo que esse célebre poeta manifestou na poesia brasileira. Ok? É isso aí, valeu, espero ter colaborado. Uau! Até mais!